Girando. Girando. Agora sim. Vamos lá, gente. Boa noite a todas e a todos presentes no primeiro Fórum Feminino de Skateboard, CBSK. É feminino, mas tem vários homens aqui, também são super bem-vindos. A gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre arbitragem, sobre esse universo, né, que vem aí evoluindo dentro do skate, que vem gerando várias dúvidas, e que é de extrema importância, né, gente, para a nossa comunidade, para o que o skate tem alcançado aí enquanto competições, evolução de todo esse universo do skate, do alto rendimento. E aí convidamos a Larissa, a Jéssica, o Hiroshi, as pessoas que estão aí há anos nessa história, nessa trajetória, referências, né? Cara, muito legal esse momento, muito esperado, tá, meninas? Por todas nós aqui, a gente sabe tem várias referências aqui, né, hoje, e a gente sabe a referência que cada uma de vocês, né, a Larissa, a Jéssica, para muitas de nós aqui. Então, assim, obrigada por aceitarem estar aqui, tá, compartilhar um pouco do que vocês vêm fazendo. Vai ser uma troca muito boa, muito importante. O Hiroshi também, que está aqui, vai dar um suporte para a gente. É um cara que também tem uma história incrível. Eu não vou falar porque, né, quem conhece sabe, mas é isso. Obrigada também a todos que estão presentes. E fiquem à vontade. Eu vou falar, só vou pedir aqui para quem estiver entrando e quem já estiver aqui já, assim, ó, a gente vai até 8h30, tá bom? Eles vão trazer aí as informações, a gente vai ter aquele momento para poder tirar dúvidas e evitar deixar o microfone ligado também, tá bom? Daí a Ana vai, quem levantar a mãozinha para fazer pergunta, seja breve para a gente poder aproveitar o máximo, tá bom, desse momento. Fique à vontade, gente. Caramba, já levantaram a mão. Vamos lá, segue aí, meninas, fiquem à vontade. Obrigada. Boa noite, meninas. É uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. Agradeço a Aline, agradeço o Hiroshi, agradeço a CBSK por esse convite. E vai ser muito bacana esse nosso bate-papo. É bem bate-papo mesmo, de real, como que funciona esse universo do skate, da arbitragem, né? Então, a gente está aqui aberto a falar para vocês tudo que a gente tem vivenciado nesses últimos anos, né? E é isso aí. Então, acho que o Hiroshi vai fazer a introdução ali. Daí depois a gente fala mais um pouquinho da gente, tá bom? Obrigada. Pelo jeito tá com a internet meio devagar, não sei se vocês estão escutando. Tamo, Hira. Tá? Então, beleza. Tamo. Dá licença que eu vou compartilhar, então, o arquivo aqui, que a gente preparou aqui, mas é bem curto mesmo, é só para a gente ter um norte aqui nesse bate-papo. Deixa eu ver se está abrindo. Não sei se já está aparecendo, ainda para mim aqui ainda não. Foi. Foi? Tá. Beleza. Na verdade, eu vou participar aqui para dar uma introdução, mas ser mais generalista na questão da arbitragem, né? Eu acho que a parte principal é o depoimento mesmo da Jéssica e da Larissa, que elas têm muito o que dizer mesmo sobre a arbitragem. Passando rápido aqui, assim, só para vocês terem noção, né, das modalidades que o skate tem, né, e de equipe técnica de todas essas modalidades de competições, tem uma equipe técnica para trabalhar, então precisa de pessoas por trás ali para estar organizando a competição dessas modalidades, por mais que seja diferente, às vezes, o tipo de equipe, né? Hoje em dia a gente está mais focado no street, no parque, por serem modalidades olímpicas, mas tem várias outras modalidades que também tem um quadro de equipe técnica diferenciado, né? Caso o freestyle, o próprio speed, né? Que é contagem de tempo, né? Tipo, é
é uma corrida, né? Então precisa de pessoas que tomem o tempo, fiscais de pistas. Então, cada uma dessas nossas modalidades tem um perfil de equipe técnica. Tá? E no momento, o que a gente tem de mais completo, assim, vamos dizer, de equipe técnica, os maiores eventos, né? A gente tem conseguido montar uma equipe técnica formada por essas funções, né? Tipo, o delegado técnico, o diretor de prova, locutoras, né? Coordenadores de notas, um head judge, juízes, cronometristas e fiscais de pista, né? Isso eventos do nível profissional, como o Circuito Brasileiro Profissional da CBSK, STU, né? E eventos da World Skate também, eles seguem esse padrão de funções, né? Então, eu acho que antes de começar a falar sobre arbitragem, eu acho que eu queria passar só esse lado de que as funções dentro de uma equipe técnica, eles têm vários perfis, né? E quando a gente fala em arbitragem na competição de skate, a gente sempre pensa em juiz, né? Primeira coisa, você é juiz, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode desmistificar hoje em dia, por ter essas outras funções, e elas têm um valor tão grande e tão importante numa competição como o próprio juiz. Então, até na questão de, não só de importância, mas questão de cachê, são tudo muito próximos essas funções, né? Então, se pensar, não, o juiz vai ganhar mais que os outros, não. Todas essas funções têm mais ou menos o mesmo valor de cachê, e a importância é tão grande nessas funções também, tão quanto os juízes, né? Eu acho que a primeira coisa, quando você quer trabalhar numa equipe técnica de um evento, é você saber o perfil melhor que você se adequa a uma função, né? Tipo, aqui no caso temos delegado técnico, aqui passando rapidamente como é a função do delegado técnico, em eventos como o STU, por exemplo, que tem competições de parque, street, para skate, fica uma pessoa responsável por todas essas modalidades a organizar um cronograma, né, que consiga ajustar uma sequência entre essas provas de diferentes modalidades, saber calcular, né, quanto tempo vai durar uma bateria de street, né? Então, quanto tempo cada competidor leva, e isso ele vai montando um cronograma, né? Então, precisa ter uma expertise muito grande, uma experiência muito grande em competições para assumir essa função, mas é uma função que temos pouquíssimas pessoas no Brasil no momento, mas é uma função que cada vez mais a gente vai precisar de gente com esse perfil, sabe? Que organizacional, que tem a visão macro de todo o evento e consiga organizar isso em cronogramas e saber direcionar ali para o diretor de prova, você tem que aumentar, acelerar mais a sua modalidade aí que está meio atrasada no cronograma, senão vai acarretar no atraso das outras. Então, é uma pessoa que está ali sempre ligada no macro desse evento grande. O diretor de prova aqui no caso ele é específico para cada modalidade. Então, quando tem uma competição que tem parque, street, um diretor de prova para cada modalidade. Então, é o cara que cuida de toda a equipe técnica, o diretor de prova. É o cara que organiza ali o locutor, coordenador de notas, né? É um cara que está vendo, acompanhando se o tempo de julgamento está conforme o cronograma. Se tiver algum atraso, ele vai falar com o head judge, falar, vamos precisar que os juízes acelerem mais, né? Sejam mais velozes aí, porque estão atrasando o nosso cronograma. Ou choveu na pista, é o cara que vai se comunicar e vai estar preparado já com a equipe de fiscais de pista para secar a pista, né? É o cara que já vai estar em contato com a galera que está na ambulância, né? Qualquer problema que tiver na pista, ele já vai contactar a pessoa responsável pela ambulância. Então, é o cara que tem esse controle, né, na parte organizacional de cada modalidade ali, né? E cuidando da equipe técnica. Locutora, todo mundo já sabe, né? A pessoa que está responsável ali pelo microfone, de levar o evento ali pelo microfone. Então, tem muita gente também que tem esse perfil, né? Muitas mulheres estão começando a assumir essa função bem importante nos campeonatos. Coordenador de notas também é outra função bem importante, que também tem que ter uma expertise bem específica, né? Então, pessoas que estão acostumadas a mexer com Excel no computador, né? Então, vai ter uma facilidade muito melhor, uma organização ótima para estar trabalhando como coordenador de notas. Tem que ter organização, saber mexer, ter noção de como funciona um Excel, né? Então, essas qualidades,
que você precisa ter para cada função, eu acho que cada uma de vocês tem que encontrar a que melhor se ajusta ao seu perfil. Às vezes você quer ser juiz, mas você tem um perfil de organizador melhor, então às vezes o perfil de diretor de prova fica melhor para você e você vai conseguir desenvolver muito mais, às vezes, numa função que tem muito a mais a ver com o seu perfil, né? Head Judge é o chefe de juiz, né? Então, geralmente, um Head Judge vai ser um juiz que já tem bastante experiência, né? Já jogou muitos campeonatos, então já tem uma noção muito ampla ali do julgamento. É essa pessoa que vai começar a assumir esse papel de chefe de equipe de juízes. Então, isso é algo geralmente natural, né? Uma pessoa que vai tendo essa experiência, naturalmente, ela vai assumir essa função, que também precisa ter suas qualidades específicas ali, de coordenar a sua equipe de juiz, saber coordenar, tipo, progressão de notas durante uma competição. É uma pessoa que vai direcionar essa equipe da melhor maneira ali de juiz, né? Outra função nova que está tendo nessas competições é de cronometrista. Não tão nova, porque a gente já tem, mas hoje está virando uma função oficial, né? E nos grandes eventos tem uma pessoa específica treinada que fica lá para ser o cronometrista, porque hoje em dia a questão de tempo é um dos fatores muito importantes na parte de competição. Se uma manobra está valendo, né? Se a última manobra desse competidor estava dentro ou estava fora, isso acarreta numa posição, né? Então, essa comunicação também do cronometrista com a equipe de juízes, né, e diretor de prova. Então, tem toda uma dinâmica que esse cronometrista também é uma função que também precisa de uma especialização, precisa de uma experiência para você conseguir se desenvolver. E o fiscal de pista, que seria o último, né, dessas funções, a gente até coloca como Hiro caiu. Parece que ele caiu. Acho que ele caiu. Chama a ambulância para ele rápido. Brincadeira. Acho que ele estava finalizando ali só a questão, enquanto ele não volta, da questão dos fiscais de pista, que nos campeonatos... Voltou. Voltou? Ah, então tá bom. Desculpe, pessoal. Estou de volta, calma aí, deixa eu colocar aqui de novo. Não sei se apareceu novamente para vocês aí. Ainda não. Ainda não? Não sei se é porque tem muita gente que está carregando aqui minha tela. Mas qualquer falha aí no áudio, vocês me avisam também, por favor. Apareceu para vocês? Ainda não? Agora Sim? foi. Sim, tá. Então, fiscal de pistas, como eu estava falando, geralmente é uma porta de entrada para a galera que ainda não trabalhou nesses eventos grandes, né, tipo circuito profissional, STU, desse nível. A CBSK tem feito o quê? A galera que fez o curso, né, da CBSK, a gente tem dado oportunidade em eventos regionais que acontecem como o Circuito Pro e STU, para essa galera trabalhar como fiscal de pistas e entender como é que funciona a dinâmica nesses eventos maiores, assim. Então, é uma primeira impressão de como se trabalha nesses eventos maiores, assim, com equipe completa. Então, além de ser uma função que também é importante, fiscal de pistas, não é qualquer um, tem que ter um direcionamento de como trabalhar e tudo, é uma função que a gente tem colocado as pessoas para elas começarem a entender como funciona, né, a equipe técnica dentro dessas grandes competições, né? Deixa eu passar aqui. A Aline também pediu para eu também dar uma explicada, mas eu acho que vou tentar ser mais breve, né, nessa questão de formatos de competição, mas para mostrar os tipos de competição que a gente pode fazer dentro do skate, né, e as mais usadas, né. Então, aqui tem a volta de 45 segundos ou 60 segundos, é o formato mais tradicional que tem no skate, né, que a gente, acho que a grande maioria usa, eventos menores, estaduais, né, é o formato que é mais usado mesmo, até porque, por ser uma apresentação de volta, é onde a gente consegue ver analisar bem o skate de cada um, né, o estilo, de como ele faz a volta, de como ele monta uma linha, né, de como é a perfeição de suas manobras. Então, até hoje é um formato que é bem utilizado.
O formato olímpico, que agora a gente colocou aqui 2-3-2 e 3-3-2, resumindo, esse 2-3-2 é usado na fase semifinal, que são 2 voltas, 3 tentativas de manobras e vale a melhor volta e a melhor manobra. E na final desse formato olímpico são 3 tentativas de voltas de 45 segundos e 3 tentativas de manobras também valendo a melhor volta e a melhor linha. Isso que a gente tem usado, esse formato que a gente tem usado no circuito profissional, né, da CBSK, e é o que está sendo usado atualmente também pela World Skate, né? Esse é o formato mais atual, e mudou no final de 2025. Street League é outro campeonato bem conhecido também, ele é esse formato 2-5-4, que seriam 2 voltas de 45 segundos, 5 tentativas de manobra, valendo as 4 melhores notas, não obrigatoriamente, que nem o formato olímpico, tem que ter uma volta, podem ser as quatro melhores notas podem ser manobras, e pode ser volta, mas volta só pode somar uma volta, né? Então, somando as 4 melhores notas. O formato do STU, né? O formato do STU é formado por uma volta de 45 segundos, mais uma bomb trick, né? Que seria uma volta... Desculpa, eu não quero te interromper, mas tua tela desapareceu e tudo travou. Ou seja, ele caiu de novo. Aconteceu mesmo da outra vez, né? Ele deve estar voltando em seguida. Ô, Cabeça, se não rola alguém compartilhar a apresentação, porque acho que a internet dele não está muito boa para não pesar muito a conexão de lá, e aí ele só vai Vou falar para falando. ele mandar. Se alguém tiver, alguém das outras pessoas, a apresentação, e vai passando a tela que a gente, usando a nossa internet, não a dele. Acho que pesa menos lá. Pode ser. Se quiserem passar para mim aqui, eu posso fazer essa... Segura aí que eu te mando, ô, Rodrigo, só um minuto. Fechou. Larissa, Jéssica, às vezes já querem ir falando alguma coisa. Opa, fechei. Já pode ir Ele voltou. aí e vão seguindo. O Rodrigo vai colocar aí a apresentação, tá bom, Hiro? eu acho que é melhor, pelo menos já dá uma amenizada aqui para mim. Vamos lá. Só fazer de outra maneira. E botar na página que está. Estava naqueles formatos de competição. Isso, estava no SLS, né? Isso. Tá na mão, Hiroshi. Opa. Eu acho que eu ia começar a falar ali sobre o formato do STU, né? Que ele é dividido por volta e uma bomb trick, né? Sendo que a volta vale 80% dessa nota e o bomb trick 20% dessa nota. É um formato um pouquinho complicado, mas depois que se acostuma, a gente começa a entender melhor, né? Outro formato que a gente é bem usado é a jam session ordenada, onde, né, cada um tem uma tentativa de manobra na sequência, né, sem ser ao mesmo tempo. Diferente da jam session livre, que seriam os competidores andando ao mesmo tempo, né, e o juiz tendo que fazer essa avaliação. É um formato que a gente não recomenda muito por ser um dos formatos mais difíceis e provavelmente um dos formatos mais injustos, né, tipo de competição também. E aqui tem a disputa também homem a homem, eu também coloquei que pode homem a homem, mulher contra mulher também, então é esse formato, né, de
de um contra o outro, geralmente com chave, né? É mais passando por rápido, assim, caso alguém tenha uma dúvida e perguntar alguma coisa específica, a gente responde depois, tá? E os critérios de julgamento, ele valem para todas essas competições que precisam de avaliação de juiz, muda bem pouco, né? O critério continua o mesmo, mas talvez tenha algum ajuste entre uma modalidade e outra, mas basicamente é isso, é o estilo, né? A dificuldade de manobras, perfeição na execução das manobras, a constância, né? A continuidade, fluidez, né? De como essa pessoa monta a sua linha, de como ela executa essa volta, criatividade, né, a utilização da área também é muito importante, e a quantidade de manobras, né, no final acaba também impactando na nota. Eu acho que é isso, da minha parte eu queria passar bem rápido, porque eu sei que o importante mesmo é essa parte da Jéssica e da Larissa passarem, né, a visão delas, de como elas começaram e de como elas levam, né, a função delas hoje em dia, né, nesses grandes eventos que elas trabalham. Eu acho que é isso. Vou deixar a minha parte mais para quem tiver dúvida de alguma coisa, eu ajudar no final para responder. Maravilha, Aline, a gente pode começar a conversar um pouquinho aqui sobre nossas experiências? Fica à vontade, meninas. Pessoal, eu sou a Larissa, para quem não me conhece, sou skatista já há muitos anos e hoje eu fui profissional de skate, skatista profissional, e hoje sou profissional de skate trabalhando como juíza nos eventos. Da onde que surgiu essa ideia de ser juíza? Eu, como a Jéssica, como o Hiroshi, nós viemos de uma escola que a gente vem competindo sempre em campeonatos amadores, estaduais, regionais, nacionais e tudo. Então, a gente teve essa vivência dentro do skate. E quem aqui que consegue ficar longe do skate, né? A partir do momento em que tive lesões e tudo mais, eu tive que me distanciar das competições. Eu precisei arranjar uma forma de estar dentro do vucu-vucu ali. Não consegui ficar longe. Então, para isso, eu comecei a ir atrás de eventos. E bater mesmo na porta e falar, olha, posso trabalhar com vocês? Bem cara de pau mesmo, assim, sabe? Sem esperar que caísse um convite no meu colo. Então, nesse sentido, eu comecei, esse ano vão fazer 9 anos que eu estou trabalhando como juíza já, né? Então, e a gente vai escalando, né? Degrau por degrau, degrau por degrau, e hoje eu estou trabalhando com a Jéssica, com o Hiroshi, em campeonatos grandes, como o Circuito Profissional, STU. Então, eu e a Jéssica estamos aqui hoje para falar para vocês como que a gente fez para chegar até aqui. Porque o skate está precisando de muitas meninas como juízas também. Muitas meninas. E eu acho que é extremamente necessário as meninas meterem a cara e também ocuparem esses espaços, porque esses espaços não são masculinos. Às vezes a gente fica com medo de estar ali, porque a maioria são homens. Só que nós também somos skatistas, nós também temos conhecimento, nós também temos um carinho pelo skate, nós temos toda essa paixão. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Jéssica. Basicamente, é quase a mesma coisa que a Larissa, né? Eu comecei como atleta, então, competindo, né? E eu sempre fui muito competitiva. Então, quando eu ia competir, eu prestava muita atenção, tinha um olhar muito atento para as voltas, para as manobras. Então, eu desenvolvi essa coisa de querer analisar mesmo, né, o adversário, para poder ver o que eu teria que fazer para poder ir bem. Então, acho que foi assim, eu percebi que eu tinha uma facilidade, né, e isso, eu tinha até eu percebi que às vezes eu usava mais desse olhar, assim, para poder montar a minha linha do que, de fato, fazer a melhor linha ou o espetáculo, né? Então, eu tinha uma estratégia. Então, eu sempre gostei muito disso, né? E aí, eu me profissionalizei em 2012 e eu comecei a realmente também ir nos campeonatos pequenos e perceber que eu poderia estar ali julgando, né? Oferecia ajuda e foi ali que eu comecei, né? A ter a oportunidade de poder julgar os campeonatos. Então, foi dos menores até os grandes, né? E quando surgiu também esse curso da CBSK, eu não pensei 2 vezes, falei, olha, eu quero isso, né, eu gosto, né, e também foi um outro lado que eu vi que eu poderia estar dentro do skate, contribuindo, né, julgando também, né, não sendo só atleta, mas poder participar dessa parte organizacional aí, que é muito legal, e enfim, até
quando surgiu a oportunidade também de ser instrutora de skate pela Federação Paulista, eu achei que seria interessante também poder fazer essa parte e aprender um pouco mais. A gente tem que estar sempre estudando skate, assistindo vídeo e tudo, então é assim que a gente vai evoluindo, né? Eu até quero colocar uma observação, eu acho que foi onde foi uma peça fundamental na carreira de juíza. Primeiro, tem a questão das Olimpíadas, né? Teve esse boom do skate feminino depois das Olimpíadas, então muitos eventos aconteceram, e tanto eu quanto a Jéssica, e quanto outras meninas que já estavam trabalhando também como juíza nos eventos, a CBSK já sabia quem eram as meninas que estavam trabalhando ali, né? E teve um convite da World Skate para eles entrarem em contato com a CBSK, para a CBSK indicar algumas meninas para fazer o curso. E a CBSK indicou uma lista de meninas, as quais estavam ali dentro do mundo do skate. E nessa lista, nós mandamos um currículo, né, Jéssica? Eu, a Jéssica, no Street, eu, a Jéssica e a Xuxinha. E nós três fizemos o curso da World Skate. Então, após esse curso da World Skate, esse certificado também foi onde abriu muitas portas, até mesmo para a questão de STU, campeonatos maiores, assim, né? Então, isso também foi muito bacana, assim. Mas isso aconteceu por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? A escadinha, porque lá atrás estávamos lá julgando os eventos estaduais, o campeonato do bairro, o campeonato da skate shop local, né? Então, Exatamente. É importante a gente estar envolvida também dentro do skate local, né? Só para complementar, Lari, que isso é legal você trazer como você se envolve, né? Como você começa a adentrar nesse universo. Sabemos que nem todas têm essa oportunidade. Nem todos os espaços, associações, federações, dão essa oportunidade para as mulheres estarem atuando dentro dos eventos. Por mais que a maioria desses eventos são realizados por mulheres que estão ali por trás, com a mão ali na massa, fazendo tudo junto com os caras, mas nessa questão da arbitragem acaba que vou chamar os caras, os brother, né? Às vezes tem as minas ali, as minas que você falou, que tem conhecimento, que já anda há muito tempo, mas não são valorizadas. Isso, assim, tudo que você falou, como parece que é fácil, parece que foi fácil, a gente sabe que não é, porque é romper, e rompendo uma barreirinha aqui, rompendo ali. Eu acho que é muito legal escutar que, independente de tudo que acontece, olha, temos 2 mulheres, 3, 4, que tem curso da World Skate, sabe? Se a gente parar para analisar, a gente está aí, a gente está avançando, a gente está futucando, a gente não está deixando passar batido, que hoje a gente poderia estar em uma aqui, conversando, né? Ou nenhuma, né? Então, assim, a gente está no caminho, eu acho que isso é importante. Por quê? Porque a nossa ideia é essa mesmo, é trazer mais mulheres para esse universo da arbitragem, dar mais visibilidade às que já estão, não só na questão de juízas, mas, por exemplo, de narradoras. Hoje a gente tem um corpo muito pequeno, né? A Má Veiga está aí, eu acho que ela está aí também, que atua dessa forma, sabe também como que é difícil, né? Putz, você botar o microfone na mão da mulher, toma aí, fala aí, né? Olha só, existe toda uma questão muito, muito desafiadora. E é isso, a gente precisa continuar, sabe? A gente precisa manter isso daí. Agora, uma pergunta, assim, vocês sentiram, não sei, hoje eu acredito que não mais, porque já existe um entrosamento entre as equipes, mas, assim, no início, é a mina, não vou dar muita moral no que ela tá, nas anotações dela, sabe? Está aqui só, se a gente está cobrindo só uma tabelinha, vamos botar ela aqui só para... Entende? Eu achava, assim, que até no começo, meio que tratavam assim, é a cota feminina, tem que ter uma menina, porque vai ter o feminino, então tem que ter uma menina. E eu comecei a encarar isso como um desafio para mim, tipo, não é cota,
Eu tenho que mostrar que eu sou tão boa quanto. Às vezes, eu quando comecei, eu pedia só para julgar feminino, porque eu me sentia confortável jogando feminino. Depois, eu pedi para julgar iniciante mirim. Depois, eu comecei a julgar o amador, o profissional. Eu julguei o Nádia. E foi para anotar as manobras dele. Imagina, anotar a linha do Nádia. Dor de barriga do começo ao final, né? E é absurdo. Só que o que acontece? Gente, para a gente trabalhar como juiz, a gente tem que estudar pra caramba. Não é tipo colar no campeonato, ver ali, acho que essa nota tá. Não, é estudo, é matemática, é comparação, é saber ter a leitura da pista. São muitas coisas, sabe, para você. Por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar como juiz, eu virei uma stalker. Eu entro no Instagram, eu sigo todo mundo, eu quero saber qual manobra que eles estão dando. Isso daí facilita muito a nossa vida de juiz. Saber qual manobra. Já sabe quem é o cara que vai chegar. Exatamente. Eles entregam do cara. Essas coisas assim. Estratégia. Então, eu acho que a questão de ser juiz também é você estudar e mergulhar. Você tem que amar o skate, né? É mergulhar no mundo do skate mesmo, ver aquilo ali, saber o que tem de vídeo novo saindo, saber o que está acontecendo, e tudo isso faz toda a diferença. E é claro, eu tenho que agradecer porque eu tive um grande mestre que foi o Hiroshi. Então, eu comecei julgando os campeonatos aqui com o Hiroshi de head judge, que foi o que me deu uma tranquilidade imensa. E eu até chamo ele meu professor, assim, porque ele teve todo o carinho e toda a delicadeza de abrir, assim, ser muito, né, Jéssica, para nós meninas que trabalham com ele ter uma paciência com a gente e mostrar todo o conhecimento dele também, né? Então, vai de quem você trabalha. Agora, campeonatos regionais que eu trabalhei, que às vezes eu falo, se tal e tal pessoa for, eu não quero trabalhar, porque eu também queria fazer experiência, eu não quero trabalhar com quem anota mais e menos, e o intervalo sai para fumar um cigarrinho, entendeu? Não é essa. Não temos mais espaço para amadorismo nesse sentido. É verdade. Perfeito. Jéssica, você quer falar? Sim, eu concordo completamente. Eu acho que no começo a gente fica, às vezes, até duvidando da nossa. Né, a gente está naquele meio tão assim, masculino, fala assim, nossa, será que realmente eu estou sabendo julgar? Será que eu sou capaz? E quando a gente tem equipe, pessoas que torcem pela gente e tá com a gente ali, né, e ela usou o Hiroshi, eu também vou usar o Hiroshi, né, de falar, não, Jéssica, você tá aqui no evento porque você é necessária, a gente confia no seu julgamento e você precisa se posicionar, a gente começa a ter tranquilidade e falar, não, realmente, eu sou capaz, né, e nós somos capazes, então, acho que a gente tem que meter cara mesmo, falar, não, eu vou com medo mesmo, né? Que nem hoje aqui, eu tô com medo mesmo. Falar com um monte de gente, eu morro de vergonha, mas eu falei, não, eu vou e vou dar conta e a gente consegue, é isso. É muito importante a gente colocar a nossa cara a tapa mesmo e falar, não, a gente vai conseguir. E isso também é legal, porque você vê que são dois perfis diferentes. Eu me dou muito bem trabalhando com a Jéssica. Eu tô doida para trabalhar com a Hannah também, que ela trabalhou com vocês no STU, tô doida para trabalhar com ela. E a Jéssica... Ana é braba, hein? Esse perfil mais quietinha, mais observadora. Eu já sou a que não para de falar, né? A que tá ali tagarelando. Só que da mesma forma, ela tendo a personalidade dela e eu tendo a minha assim, a gente tem o mesmo objetivo, sabe? Então, o que eu quero dizer é que não precisa ser uma pessoa de determinado estereótipo para você estar ali de juiz, sabe? É aberto para todos, basta querer estar ali, amar aquilo que está fazendo e ter a convicção que você vai ficar o fim de semana inteiro vendo linha, vendo manobra, e que você não tem que falar, cansei. Não. Você tem que estar tão atento na primeira bateria quanto na última, sabe? Então, é por isso que eu falo, é para quem ama o skate mesmo. E assim, até já emendando nisso, para aquilo que eu estava falando de que tem que estudar e tudo mais, nós temos um grupo. Depois dos eventos, por exemplo, o STU ou o campeonato profissional, o Hiroshi manda lição de casa pra gente. Nesse grupo. E aí, o que vocês acharam dessa linha? O que vocês acharam dessa nota? Vamos rever isso aqui? Vamos fazer isso aqui? Por isso que eu falo, é estudar mesmo. E eu cansei de trabalhar em alguns eventos, onde termina o evento, e eu falo, pessoal, quando não é nota no momento,
vamos rever a linha de tal pessoa, vamos rever isso aqui, fazer comparação. Ah, não, tá bom, se entrega assim desse jeito mesmo. Não. Ainda tem isso. Não pode esquecer que você está lidando com sonhos, né, cara, também, Sim, muitos sonhos ali. Então, isso é muito louco você fazer de qualquer jeito. Uma coisa que... Deixa a Josi falar. Josi, desculpa, fala aí. Gente, vocês podem perguntar, tá? Levanta a mão aí, tiver dúvida. Não, Enfim, Aline, eu posso fique à ser uma das vontade. últimas a falar, sem problema nenhum. Eu só levantei porque eu quero falar e eu estou cuidando do tempo. Então fala, uai, é para você falar. Uai. Não, mas daí eu ia falar sobre a questão que nem necessidade a gente precisa ser... a questão que o Hiroshi e a Larissa falaram sobre a questão de saber também o seu perfil, né? E eu me senti muito orgulhosa ali e me senti para mim, tá, pessoal? Aline, fiquei muito feliz quando tu botou aquela listagem ali, pediu para fazer, porque eu às vezes eu tenho essa convicção que, tipo, cara, pelo fato de eu ser muito falante e gostar de falar com as pessoas e lidar com as pessoas, né? Eu sinto que o meu perfil é muito mais um perfil de fiscal de pista. E é muito legal a gente ter isso. Tipo, nossa, eu tive o privilégio de ser a primeira fiscal de pista do Campeonato Brasileiro. E eu me senti muito acolhida, que teve um menino um profissional, que na hora dele correr a volta dele, ele meio que ficou, tipo, achou que eu estava meio perto dele, daí ele até me abraçou, me agarrou, assim. E lembra, Aline, que foi juíza até nesse campeonato, E você sentir acolhida, sabe? Nem sempre porque você vai ser de outro setor ali que estava falando, não quer dizer. Então, isso eu gostei muito dessa parte, assim, desse perfil, da gente saber qual o perfil mesmo que a gente se enquadra. Josi, só falando mais uma questãozinha, eu até perguntei para o Hiroshi, ele falou que estão reformulando o site da CBSK agora, mas existe dentro do site uma tabela de valores de piso de honorários de todas as funções, de fiscal de pista, de locutor, de juiz, que é legal para darem uma olhada, sabe? E tem os campeonatos estaduais, regionais, nacionais, com premiação em dinheiro, tal. Ali tem o piso dos salários, o piso das diárias de todas essas categorias ali, né? De fiscal, de juiz, de DJ e tudo mais. Então, é bacana para vocês darem uma olhada também, para ver quanto que gira mais ou menos. Acaba sendo juiz, head judge, diretor de prova, é um pouquinho mais, mas é mais ou menos o mesmo valor, assim, das diárias, né? Eu acho que é interessante a gente saber também quanto que ganha o juiz, né? E ter uma base, porque às vezes te chamam para um evento e você não sabe quanto cobrar. Então, esse documento é bem legal, bem importante. O Hiroshi me passou que talvez fossem fazer algumas alterações ali, que já é de 2023, né? Então, é inflação, né? Então, a gente tem que ter ali um reajustezinho. Então, é bacana também para vocês darem uma olhada. Talvez até, Aline, se tiver como disponibilizar o link, se tiver online, né? Se tiver no site, o link desse documento, que é bem bacana para o pessoal saber. Sim, tem lá e sempre tem esse reajuste mesmo, né? Isso é normal, assim, né? Janaína, por favor, fique à vontade. Boa noite. As meninas falando tudo isso, a gente vai revendo, né, o primeiro campeonato que as meninas fizeram lá no Corinthians, a Aline estava junto, né, nós trabalhamos como juíza, e cada vez mais, né, ressaltando que as meninas disseram, a gente tem que ser bem forte, né, porque muitas das vezes, aqui em Minas eu só tenho que elogiar, que são os príncipes, mas às vezes fica aquela coisa, tipo assim, se errar é a menina que é burra, se acontecer algo, vamos direto na mulher, né, eu passei por uma situação aqui em Minas meio chatinha, nesse setor, não sei se o cara estava muito alterado, ele falou, quer saber, Janaína? A culpa é sua, toda vez que você está no campeonato, meu filho não passa. Então, muitas das vezes a pessoa expressa algo que te deixa triste, aí você fala assim, não quero ser melhor do que ninguém, mas a gente ainda tem que saber lidar com umas coisas assim, sabe? Ter postura de profissional, né, vamos dizer assim. E como vocês se lidam, né, com essas situações. É lógico que eu sempre estou com meus seguranças, né? A gente tem que estar respaldada também para não haver esse disse, né? Vamos falar assim. Beijo para vocês.
Jana, saudades. Linda. Essa questão é complicada. Uma vez eu estava em um evento em que uma mulher estava com os 2 filhos, e um dos filhos não passou para a final, e ela foi reclamar. E daí ela falou para mim, mas também coloca uma mulher de juíza? Eu escutei isso de mamãe. Né? Daí a gente fala, gente, tipo, né? Seria a mãe que deveria estar feliz que tinha uma mulher ali no quadro. E no final das contas, a minha nota ainda era maior, tinha sido a maior, tinha sido descartada. Mas, enfim, acontece muito isso. E o que é muito importante nesses eventos, que tem head judge? A gente não fala nada. É head judge, porque hoje em dia, tudo, essas agressões, tudo tem que ser registrado, gente, sabe? Então, os campeonatos que tem head judge, só o head judge que responde, nós não falamos com pais, não falamos com ninguém, e essas reclamações nos últimos eventos, eu não sei se o campeonato profissional é assim, mas no STU é por e-mail. O head judge não fala mais com pais, com atletas durante o evento. Quer fazer uma reclamação, é via e-mail, o Hiroshi vai lá, constrói toda uma resposta, junto com, né, até ele pergunta pra gente o que acha da resposta e tudo mais. Então, tem que ser mega profissional, porque essas agressões, quando se trata dos filhos que estão atrás de uma bolsa atleta, de uma vaga para uma seleção, os pais, eles acabam, às vezes, né, se exaltando, e a gente se sente diminuída, porque nós somos mulheres e acabam vindo para cima da gente. Mas não, é necessário também, aquilo que eu falei, além da gente estudar e ter paciência, nós mulheres, nós temos uma sensibilidade também, e temos que ter um controle emocional, porque nem sempre é fácil, né? Mas também a gente recebe muito elogio também, né, Ana? O Lian que vai falar? Oi, gente, boa noite, tranquilo. Boa noite. Primeiramente, agradecer essa oportunidade aí de estar nesse fórum, mais um fórum aí que vocês estão elaborando. É uma vontade, eu imagino que cada vez maior da galera do cenário feminino, do LGBTQI+, também, de estar fazendo parte da organização dos eventos. E é uma vontade minha, particular, que eu compito também, eu dou aula, sou instrutora, então, tipo, eu vejo meus alunos participando, e é muito interessante para mim, além da questão de querer estar ali como juíza, saber orientar, de repente, um aluno meu que está aí nesse foco, nesse corre, né, de querer ser um atleta e tal, e que tem esse perfil. Mas uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de pedir, né, de repente, para compartilhar, é quais os meios que vocês mais usam, sabe, para querer se aprimorar em questão de, tipo, saber elaborar bem uma nota, saber dificuldade de manobra, por exemplo, porque, tipo, às vezes pode ser que uma manobra seja considerada tecnicamente mais difícil que outra, e como é que vocês fazem para ter esse estudo, sabe, para ter essa noção, essa visão? Que, de repente, além dos cursos, né, além do curso da CBSK que vocês comentaram, da World Skate também, que vocês fizeram, com certeza deve ter outros meios aí que vocês usam para se preparar, tá sempre alimentando aí, e como a Lari disse, estudando mesmo, estando sempre, tipo, atualizados nesse sentido. Acho que é isso. Tá doido. Jéssica, quer falar? Eu posso falar assim um pouquinho. Eu acho assim que eu vejo que eu aprendi muito na prática, né? Eu acho que observar campeonatos, se você puder sempre estar em algum evento assistindo, né? Vendo como que os juízes se comportam, olhando as notas. Mas isso é muito relativo também, né? Porque vai depender de pista para pista, né? De flow. Mas é estudar, ver campeonato. Eu gosto muito de, quando está próximo de um evento para mim ir julgar, eu gosto de assistir vários eventos e ver nota e comparar uma nota com a outra, tentar entender melhor ali o pensamento de um juiz. É basicamente isso que eu faço, sabe? E também, que nem a Lari falou, tá acompanhando esses skatistas novos, essas manobras novas que estão aparecendo, o skate ele tá evoluindo muito rápido e a gente tem que estar acompanhando para estar junto, né? Senão a gente fica para trás como juízas. E uma coisa também que a Jéssica falou, é uma coisa que eu acho muito importante para mim. Eu não sei dar um flip back lip, não sei. Como que eu vou julgar se o flip back lip
foi melhor do que o switch T-slide front do Chuchu. Então, o que acontece? A nossa equipe de trabalho é uma equipe... É muito importante a equipe que você trabalha. Por exemplo, vou dar exemplo de uma equipe que a gente trabalha no STU. O Hiroshi, eu, a Jéssica, Giana Carato, Thiago Garcia, Marcelo Gouveia, sabe? Wagner Ramos. A gente se conversa. Isso daí é muito importante. Ô, Jean, o que você acha? Tem slide back e tal. Você que dá essa manobra, o que você acha? Putz, Lari, ali aquela borda ali é muito mais difícil nisso. Daí chega o Wagner Ramos e fala, putz, eu dava essa, mas essa aqui. Então, é esse diálogo, sabe? Eu aprendo muito com eles. Então, o que eu quero dizer é que não necessariamente eu tenho que saber dar um switch crux de front descendo no corrimão para saber qual é a dificuldade. Mas eu sei mais ou menos como que é a técnica de dar a manobra e eu escuto muito. Escuto muitos outros profissionais que estão trabalhando comigo. Porque eles têm uma experiência absurda e eles têm uma vivência absurda. Então, por eu, às vezes, não saber dessa manobra, talvez eu possa ser bom em outro sentido. Talvez eu possa ser bom em comparação, a linha de tal foi melhor que tal. Olha, gente, vamos dar uma olhada em tal linha. Então, você ser juiz não é uma unidade, é um coletivo, né? Então, é muito importante a equipe que você está trabalhando. Cara, Um complementa o outro, né? Isso. Só para acrescentar o que a Jéssica e a Larissa falou, eu acho que também a gente segue muito um consenso que é dentro do skate, né? O consenso entre todos os skatistas, porque todo mundo, né, a gente sempre acaba caindo nisso, nas competições, todo mundo tem as suas manobras que você consegue executar com mais facilidade e você acha mais fácil do que outras. Então, às vezes, o que é particular de cada um não é o que vem ao caso na hora do julgamento, é o que é o consenso dentro do skate, dentro da história do skate. Então, isso é muito levado em consideração para os juízes, né? Porque, o cara anda só de fake, é muito fácil para ele, mas não importa se é fácil para ele, se é difícil para todo mundo, aquela manobra tem que ser considerada pelo nível que ela é. Então, a gente tem que estar sempre se policiando nesse caso, tipo, das pessoas acharem que algumas manobras são mais fáceis porque ele, propriamente dito, tem facilidade de dar aquele tipo de manobra. Então, isso a gente não pode levar em consideração, a gente tem que levar em consideração o que é um consenso dentro do skate, tá? E historicamente também falando. Só para acrescentar o que a Jéssica e a Lari falaram. Obrigada. A Má está na fila. Má, fica à vontade. Boa noite, galera. Depois a Natasha. Depois é você, tá, Natasha? Vocês estão me ouvindo bem, hein? Oi? Sim, Má. Desculpa, é porque eu tô... É porque tá todo mundo fazendo joinha. Ah, tá. É que eu tô conectada no computador e daí não sai minha voz pelo computador e eu tô pelo celular também e no celular não aparece a tela. Olha que legal. Mas, enfim, eu tenho duas dúvidas, porque eu por trabalhar na ação, eu acho muito importante, inclusive eu fiz um curso de comentarista com o pessoal do futebol, falando da importância do narrador saber as regras de arbitragem, saber tudo o que puder falar ali para trazer dentro da narração do comentário. E aí, eu tenho uma dúvida mais técnica e uma dúvida, uma questão também que eu queria saber sobre, primeiro, no Campeonato Brasileiro Pro, que só as mulheres estavam julgando, que deu com um buchicho danado, que eu fiquei muito revoltada, discuti com vários homens lá, eu queria saber se o head era homem ou se era mulher, eu não lembro, porque eu queria levantar essa questão, inclusive estou usando isso através das minhas redes sociais também, para falar sobre arbitragem, sobre skate, enfim, eu tenho essa dúvida, e uma questão mais técnica, que eu sempre, dependendo do formato da competição, eu fico em dúvida se a nota, que eu fiz o curso, né, também junto com o pessoal, só que no curso eu fui direcionada para a parte da narração. E aí, eu queria saber se a nota, na época que eu fiz o curso, ela era balizada pelo skatista que andou mais. Se começava a balização das notas pelo skater que andou mais. Por isso que era analisado os treinos, que era orientado que o juiz analisasse os treinos de começo, ou também analisando as redes sociais da pessoa, para já saber mais ou menos a manobra que já estava treinando e ter uma noção ali. Só que vendo a Street League agora, por último, o Mancha trouxe muita coisa técnica que, assim, eu aprendi demais. Eu gosto de ver campeonato por conta disso também. E o Mancha falando ali
Claro que a Street League ela é diferente, a análise principalmente da final, foi o que ele soltou mais coisas ali em questão de nota. Eu queria saber se tem uma nota específica para as manobras soltas, porque foi o que o Manche foi falando ali, né? Que já sei mais ou menos a nota que a pessoa vai tirar e tal. E eu vi um pouco disso no STU, enquanto eu pude trabalhar também. Então, eu tenho essa dúvida, se ainda é balizado, né? A linha ela é balizada pelo skater que andou mais, e daí vai diminuindo pelos que foram andando com um nível técnico menor e utilização da pista, dentre os outros critérios. E se tem notas fechadas para manobras soltas dentro dos campeonatos da CBSK. Caraca, Hiroshi, boa quer pergunta. responder? Posso responder essa daí? Por favor. Boa pergunta, Má. A competição que você estava falando que teve várias juízas que ficaram, né, teve uma equipe praticamente de feminina, eu estava de head judge nessa situação, que foi no Trinda Times, tá? Legal. E sobre a questão de balizar sobre o skatista que anda mais, por isso que os juízes hoje em dia assistem os treinos, porque a gente tem um parâmetro de notas que vai de 0 a 100. Né? Então, você tem que ver todos, você está na eliminatória, você tem que assistir todos os competidores dessa eliminatória e ter noção do nível mais baixo até o nível mais alto, para você começar, quando o primeiro cara dropar e acabar a volta dele, você saber em que ponto dessa medida você vai dar nota nele. Então, por isso que tem que assistir, por isso que é importante assistir os treinos hoje em dia, porque ali nos treinos você consegue analisar qual que é o nível, vamos dizer, mais baixo que você vai ver nessa fase e qual que é o nível mais alto. E ali você já se prepara para fazer esse escalonamento das notas, desse 0 a 100, e distribuir esses competidores dessa fase nesse parâmetro de notas. Por isso que é importante ver os treinos, porque ali você sabe, esse cara, se ele acerta a volta toda dele, a gente vai dar na faixa dos 90, esse outro que está fazendo uma linha bem fraca, a nota dele não vai passar de 30, e ali você já começa, durante os treinos, já estipular médias e começa a encaixar os outros competidores naquela levantamento de médias de nível de linha. E outra pergunta que você fez sobre a questão das manobras, se elas já têm uma nota já pré-feita já. As notas de manobra, geralmente, como você citou o Street League ele já tem um padrão de nota para determinadas manobras. Então, se é um corrimão muito grande, eles já sabem mais ou menos a ordem de notas que eles vão dar ali mais ou menos. Mas isso muda de campeonato para campeonato, por quê? Muda a pista, mudam os skatistas, então vai variando um pouquinho essa diferença de notas. Mas, mais uma vez, o treino também serve para a gente fazer essa tabela de notas que a Jéssica e a Larissa estão cansadas de fazer no próprio STU, né, que tem o bomb trick, que a gente tem que dar uma nota para uma manobra e uma nota para a volta. A gente já estipula um ranqueamento de manobras. A gente fala, qual que é a manobra mais difícil que eles tentaram nesse campeonato? Nem voltaram ainda no treino, mas só de ele tentar, a gente já fala, se ele voltar essa manobra, a gente vai ter que dar uns 95, e aí, a partir dali, você começa a escalonar todas as manobras pelo nível de dificuldade, e já vai estipulando, se ele acertar aquela que ele estava tentando, ele vai ganhar tanto, que vai ser menos que essa outra, que é uma manobra mais difícil, e começa a ajustar esse ranking de manobras. Então, sim, a pergunta se a gente chega já numa fase com uma tabela de manobras praticamente feita, e isso hoje em dia a gente faz porque a gente não tem esse tempo hábil para, durante a competição, discutir isso, por isso que tudo tem que ser discutido antes, porque tem tempo, tem transmissão ao vivo, hoje em dia esses principais campeonatos têm tempo para você dar nota, então os juízes não podem passar mais do que, às vezes, 2 minutos discutindo uma nota, tem que ser segundos isso, então para a gente conseguir responder isso em segundos, tem que ter um preparo antes da competição muito, muito bem feito, por isso que os treinos têm grande importância hoje em dia nessas competições de alto nível. Não sei se respondeu, mas se falta alguma coisa, você me diz. Não, só complementando, é isso mesmo. Essas dúvidas aí que surgem, porque a gente vai trabalhando nos eventos e às vezes cada um é de uma forma. E aí eu lembrei muito, assim, do Christopher, né, no STU, falando, tal campeonato, a pessoa deu essa manobra, vocês eram tanto. E aí, que ele era coordenador de notas, né, tipo, também tem aquelas palpitadas às vezes, né. E aí o Red, não, mas espera aí, foi em tal borda, foi em tal velocidade que ele deu, tipo, é diferente agora. Então, isso ficou muito na minha cabeça. E aí, também, por exemplo, vou dar um exemplo do Sub-16 que eu estava trabalhando.
o que aconteceu? Teve muitos questionamentos em relação né, nessa fase eu dei tal manobra, minha nota foi tal. E aí, na semifinal, eu dei as mesmas manobras, acrescentei uma e a nota foi diferente. E aí, eu fiz questão de explicar que mudou a fase e zerou tudo, zerou o game. Apesar de que você deu as mesmas manobras, o teu adversário, digamos assim, entre aspas, não deu as mesmas manobras, aumenta o nível. Geralmente muda a fase, aumenta o nível. Então, essas questões técnicas é muito legal a gente saber para conversar, para falar. Assim como eu faço questão de apresentar a comissão técnica toda, apresentar quanto mais de diversidade de informação que tiver ali para as pessoas. Pô, peraí, eu não vou questionar mais o delegado técnico ou o head judge porque a pessoa que está ali falou, fica melhor, sabe? Então, isso é muito legal para eu ter uma boa noção também, para a galera que está aqui também já entender mais ou menos como funcionam as notas, né? E o quanto é trabalhoso. É trabalhoso, mas é gratificante, porque a gente pode hoje fazer o melhor, né, que a gente pode, depois de tudo que a gente já passou aí no skate, já viu e já experimentou nos campeonatos. Oi, Má. Só complementando ali a resposta do Hiroshi, para vocês verem assim a questão do trabalho, né, que são essas notas, da gente formular essas listas de manobras para facilitar nosso trabalho. Eu estou dando exemplo de mais um evento do STU, de acontecer da gente entrar às 7 da manhã, sair às 9 da noite, ir para o hotel e ficar até meia-noite fazendo lista de manobra. Das manobras que saíram na fase anterior, entendeu? Por isso que eu falo, esse trabalho é para quem ama ser juiz, porque você tem que ter um olhar clínico para não ser injusto, né? Então, essa questão, existem sim essas notas, não são notas pré-estabelecidas, o que existem são essa manobra, nesse obstáculo, ela é mais difícil que essa, e cada evento é diferente, cada pista é diferente, a gente tem que refazer todas as listas, novamente. Porque não se fosse sempre na mesma pista, daí seria mais fácil, né? Mas não, então tem essa questão, assim, que o trabalho sempre está ali, né? Tem que estar sempre estudando, né, Hiroshi? Sempre ali, alinhado com os colegas de equipe ali. Pessoal, só para avisar, a gente vai até às 20h40, ainda temos mais algumas perguntas aí. A próxima, Natasha. Aí depois, José, eu vou te pedir licença, eu vou passar a Eduarda na frente, porque você já teve a oportunidade de fazer uma colocação, um questionamento. Aí depois, se tiver tempo, aí volto para a Josi. Tá, quem quer fazer a pergunta é o Léo, não sou eu. O Léo Almeida, skatista para skatista. Tá, vamos, Natasha, você. Primeiramente, boa noite. Estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo? Ah, tá, obrigada. Primeiramente, boa noite. Agradecer por mais esse fórum, que é um tema maravilhoso. Agradecer pela contribuição de conhecimento. Primeiramente, fazer um comentário de agradecer, porque é essencial a contribuição das meninas. Eu sou coordenadora de notas e também árbitra. Então, assim, ouvir vocês deixa o coração até quentinho, porque você se identifica. Eu me identifico muito com tudo que vocês vêm falando, com todo o trabalho, com toda a questão da equipe. Eu tive muita sorte aqui no Pará, a equipe que me auxiliou nesse processo de amadurecimento, de aprendizado mesmo, foi muito acolhedora, todos tiveram uma paciência imensa aqui comigo. Né? Aprendi também, fiz 2 formações, a primeira eu fiz com o Scanner e a segunda eu fiz com o Hiroshi, que são 2 maravilhosos, fiz com o Berto Beto também, então assim, aprendi com os mestres, muito, muito, muito obrigada. Sou louca, desesperada para conhecer a Jéssica e a Larissa, vou conhecer brevemente, se Deus quiser. E a primeira dúvida, fiz os comentários agora, né, e a primeira dúvida é assim, durante os eventos, tudo que vocês falaram, eu super me identifico com todos, né? Desde o aprendizado, o trabalho, o estudo. Eu sou professora de formação, mas já estou acostumada com essa questão de ter que estudar muito mesmo. É uma das coisas muito apaixonantes dentro da arbitragem. Mas e para desligar? Porque eu não sei vocês, gente, eu fico pensando no mesmo evento que eu trabalho por dias e dias e dias, e depois eu volto lá, e depois eu começo a comentar de novo com os meus colegas, e aí, assim, como é que faz para desligar, gente? Eu não sei como é que faz para desligar. Mas essa é a minha dúvida para as meninas. Mas aí como que tá, que Natasha? É isso aí, é esse que é o perfil do juiz mesmo, ele não desliga.
Ele vai levar para o outro evento, vai ficar remoendo. A Jéssica sabe, né? A gente se fala depois dos eventos, Jéssica, putz, aquela manobra lá mesmo. Não, é isso mesmo, Lara, é isso aí. Tipo, e continua. É normal não desligar, é normal. É isso, faz parte. Graças a Deus, porque eu tava ficando maluca, porque, gente, eu busco, assim, às vezes eu mando mensagem no meio da noite para um colega que é head judge aqui no estado, amigo, mas me conta, será que foi isso mesmo? O que tu acha? E a gente monitora todos os eventos e a gente fica olhando as voltas de todos os campeonatos que acontecem. E eu fiquei, gente, será que eu tô ficando meio maluca? 2 da manhã assistindo um campeonato, porque eu quero compreender cada linha? Será que eu tô ficando maluca? Somos, então, somos. Somos, exatamente. Ai, muito obrigada. E muito obrigada também por estar contribuindo, porque, nossa, quando vocês falaram, por exemplo, sobre as dificuldades, quando a mulher está ali naquele evento, sempre é culpa da mulher, isso já aconteceu muito comigo também, já aconteceu, mas, assim, realmente, o que eu acho muito fundamental de vocês estarem contando toda essa vivência pra gente, é porque a gente se sente assim, poxa, eu sou normal, que legal, obrigada. De verdade, agradecer essa contribuição. E eu não estou ficando maluca, então, se vocês continuam pensando 24 horas todos os dias eternamente, obrigada, tá? Desde já. Obrigada, Sucesso pra todas Natasha. nós. Quem é? Eduarda? Eduarda Oi, boa Grego. noite. Isso. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo local de fala. Muito prazer estar com vocês. Já conheci algumas. Também, como a amiga Natasha ali, quero conhecer várias outras que vocês são inspiração para mim. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou formada em Educação Física, também vi aqui que tem uma parceira minha de profissão, né, instrutora de skate aqui. Também estou representando aqui a Federação de Skate Mato Grosso do Sul. A gente, assim, o skate aqui, olha que eu sou da capital, hein, gente? A gente está dando os primeiros passos, assim, a gente é neném, entendeu? A federação tem 1 ano e a gente ainda nem conseguiu filiar com a CBSK, a gente está nesse corre aí. E atualmente está aparecendo Tá no muitas radar, oportunidades. tá no radar. Tá aparecendo muitas oportunidades. Por exemplo, chamaram a gente, a Fundação de Esporte, para adicionar o skate nos jogos escolares. Então a gente ficou muito feliz, só que um dos requisitos é que os árbitros têm que ser certificados. E a gente está, assim, desesperado. Então a minha dúvida quem que é a entidade, somente a CBSK no Brasil, que faz esse curso com certificado, e se tem alguma previsão, porque, igual eu falei, a gente está aqui caminhando, tentando evoluir, né, e aí, cara, a gente tem o Pedro It, profissional aqui que representa o nosso estado, a gente tem vários skatistas que fazem o corre independente, que são juízes, assim, não tem um certificado, mas há anos. Eu também já arrisquei, fui juiz em um campeonato, mas eu confesso que a minha parte mesmo, eu amo dar aula de skate, eu amo ensinar e fazer projeto social, essas coisas. Mas essa é a minha dúvida em relação à arbitragem, gente. Aline, Duda, acho que você sabe falar melhor, né? Vou sobre responder. isso. Arbitragem, sim, só CBSK, para você trabalhar em eventos de skate, CBSK. E tá, sim, para acontecer um novo curso de arbitragem esse ano para todo mundo, né? Então, breve, a gente está construindo, né, toda essa proposta. Então, breve teremos novidades aí, tá bom? Para esse curso e também para a filiação da federação, tá bom? Está no nosso radar, vai rolar. Gente, ó, a gente tem 1 minuto para encerrar. Tem a que acabou de levantar a mãozinha. Eu vou liberar, vamos tentar, assim, ser brevezona. Eu sei que, cara, por mim eu ficaria até 9h30. Só que, assim, né, a gente passou um dia bem caótico. A Lara é a mãe que tem que dar mamar daqui a pouquinho, já tá chorando. Todo mundo aqui tá no corre. Carol, fica à vontade. Boa noite, gente. Sou Carolina, eu sou arquiteta, eu sou árbitra também de skate. E eu tenho uma dúvida. Se durante uma competição, né, o head judge puxar uma reunião depois do campeonato para supostas irregularidades ou por achar que estava errado o julgamento,
se ele pode pedir para toda a comissão que estava presente, né, de árbitros, e tomar decisões de esclarecimentos e mudar, alterar os resultados. Eu quero saber se isso pode acontecer. Ou Oi, se Carolina. isso é fora do regulamento. Eu acho que até o Hiroshi vai poder te responder melhor, mas ao meu ver, não pode mudar resultado. Tá? Eu não sei se o Hiroshi está por aqui. Tô. Acho que é melhor você. É isso mesmo, Carolina. Os eventos, principalmente os da CBSK, homologados pela CBSK, ele já até no caderno técnico ele já vai com essa menção, já falando que você pode fazer uma solicitação de revisão de resultado, né? Mas a nota não vai ser mudada, o resultado do evento não vai ser mudado, né? Porque a gente confia nas nossas equipes formadas de arbitragem, então todos os eventos homologados pela CBSK não tem essa possibilidade. A gente explica para a pessoa, né? Tipo, ela pode mandar um e-mail, a gente vai detalhar o porquê daquele resultado, mas não tem essa... Porque hoje em dia, né, com o resultado, ele já é divulgado na mesma hora, praticamente, né, para todo o Brasil, para todo mundo. Então, é uma prática que tem sido usada já nos últimos anos, já isso. Pois é, eu fiquei muito triste porque foi algo que aconteceu e eu sabia, mesmo sem consultar, mesmo que é algo que não é válido, né? Isso gerou várias repercussões, foi muito ruim. E eu queria ter essa confirmação de pessoas de outros lugares, principalmente, né? Porque como eu sou mulher e se eu for falar, ainda vou estar querendo fazer um mimimi, ainda vou estar querendo isso, aquilo, outro, né? Como todos vocês que trabalham nisso sabem. Então, eu fiquei muito chateada e eu sabia que estava errado e eu queria ter realmente certeza disso que aconteceu, porque não foi nenhum atleta que pediu, foi uma outra pessoa da equipe, entendeu? Então, eu queria esclarecer isso e realmente ter certeza de que não pode. Obrigada, gente. Valeu. Gente, para finalizar, Josi, vamos lá com a pergunta do Léo. Olá, boa noite. Eu sou Léo Almeida, para skatista deficiente visual. Boa noite, Léo. Eu tenho uma pergunta para vocês, que o Hiroshi até falou aí em questão de linha, quantidades de manobra, e eu queria perguntar para todos os juízes, o Hiroshi, que é o head judge, vocês têm noção que um deficiente visual nunca vai conseguir dar o mesmo tanto de manobra que um cadeirante, porque a gente não tem visão periférica da pista, e a gente tem que contar os segundos para saber em qual obstáculo vai ir? E se vocês sabem que o grau de dificuldade para um deficiente visual é pior, né? Aí eu queria saber se vocês têm essa pequena noção, que a gente nunca vai conseguir dar o mesmo tanto de manobras. Ô, Léo, legal essa pergunta também, tipo, e falar sobre o paraskate também, que está cada vez mais presente, né, nas competições, não só nos STU, mas estadual. Só dos paraskatistas estarem competindo junto, né, já é uma dificuldade muito grande de julgamento, né, de diferentes deficiências, né, como você já sabe, e a gente passa por isso. Então, com certeza, essa parte de julgamento de paraskate, Léo, vai evoluir muito ainda. A gente está no começo disso daí, né? A gente tem que dividir essas categorias por deficiência para ficar um pouquinho mais justo, né, e começar a melhorar toda essa parte que você está falando aí. Eu acho que a gente está todo mundo no começo de um trabalho do paraskate, né, tentando fomentar, né, os paraskatistas para ter um volume e em breve poder dividir por categorias e começar a ser um pouquinho mais justo com quem está competindo, porque realmente não tem como a gente comparar uma deficiência com outra hoje em dia, realmente. É muito difícil para quem está de juiz. A gente tenta fazer o melhor possível ali, né, na medida do possível, sempre conversando com vocês, né, para entender melhor como que a gente pode melhorar o julgamento, mas a gente está num aprendizado eterno, eu já te digo isso. Então, por isso que eu sempre converso com você, converso com todos que eu tenho oportunidade, sempre para tentar estar mais afinado possível, que sabemos dessa dificuldade de ter que melhorar muito ainda essa parte de julgamento para skate. É isso que eu tenho para falar no momento. E concordo com você, claro, mano, sempre, né? Estamos sempre aprendendo. Cara, para skate está engatinhando, é um bebê, né? Oi, Léo, a Larissa aqui. Obrigada também, só para complementar ali o Hiroshi. Eu até tenho uma pergunta para você.
Porque a gente percebe isso nas competições do Paris Skate, que sempre o pódio acaba ficando com os cadeirantes, né? E você acha que seria o que seria justo para vocês seria a divisão de categorias? De cadeirantes, de deficientes visuais, nesse sentido, você acha que seria mais justo? Para mim, Não é justo falar, né? pelo alto nível que eu ando, até que não, porque eu já errei muito manobra, eu vejo que não. Mas assim, eu não vou conseguir dar 8, 9 manobras igual ele faz, o máximo é 5, 6 ali, muito. O que eu tenho a dizer só que, como é que eu vou explicar? É um pouco complicado falar para dar uma nota maior, não é uma nota maior, é ver o grau de dificuldade. Ter divisão de categoria para deficiente visual vai ser quase impossível durante 5 anos. Isso eu vou ser realista para vocês. Porque deficiente visual de alto nível tinha 3, um parou de andar, só tem 2, eu e o Nando. Então não tem como, porque o Nando é parque e eu sou street. Não tem nada a ver. A outra coisa tem que esperar eu acertar uma linha completa também, né? Para saber o julgamento que vai dar, né? E eu sou o único paraskatista, assim, deficiente visual no mundo, vocês podem ver. Damascena, Andy, tem um outro lá da Rússia, que eu não sei qual que é o nome dele. Nenhum deficiente visual anda no flow e pega corrimão igual eu pego. Eles andam parados. E não dá nose blend, né, Léo? Nose blend é a minha manobra favorita. Tá sabendo? Porque, assim, a única diferença que os juízes podem ver é, tipo, colocar assim, um deficiente visual, ele não tem a visão panorâmica da pista. Então, ele vai ter que contar a manobra e vai ter os obstáculos certos que ele vai andar, porque eu conto os segundos igual. Eu estou conversando com vocês, mas eu não vejo a tela do notebook. É bem difícil explicar. Minha visão central zerou. Eu tenho agora só periférica no momento. Tanto que eu vou fazer um laudo novo, vou até entregar para o STU estar ciente de como é que minha visão está. Aí vai muito dos juízes a analisar. Ele é deficiente visual, não tem como ele mandar tantas manobras, igual os cadeirantes que têm a visão panorâmica e conseguem remar até mais rápido. Eu acho que eu ando até numa velocidade alta por ser deficiente visual. Com certeza, Léo. E é muito bom esse teu feedback até, porque o Paraskate faz o que, uns 4 anos, mais ou menos, que ele está, né, nos eventos ali na STU, né? Mais ou menos, quarto ano. E a gente tem que aprender muito com vocês, muito, muito, né? Até teve um campeonato em Recife que o nosso head judge do Paraskate foi o Og, e foi sensacional, né, Hiroshi? Ele nos passou muitas coisas, mas também, da mesma maneira, ele não tem o problema visual, né? O Og seria cadeirante também, então acaba ficando complicado, né, para o julgamento, assim, talvez acho que tinha que aprofundar mais junto com vocês nesse critério. Solta o microfone um pouquinho. Uma associação, né, de vocês, coisa assim. Solta o microfone um pouquinho. Não, já tá, pode falar. Uma pessoa que tem muita noção sobre a deficiência visual em um cadeirante e a dificuldade é o Ítalo Romano. O Ítalo é sensacional. Ele tem e ele toda fez noção. Curso de juiz. Porque ele fez muita pergunta para mim. E ele tem muita noção. Enquanto ele estava fazendo o curso de juiz, ele mandava mensagem todo dia perguntando qual que é a dificuldade, o que eu tinha que fazer, como é que eu fazia para medir os obstáculos, como que eu fazia para saber que eu cheguei em tal obstáculo. Eu fui explicando tudo para ele. Perfeito, Léo. E sabe, da mesma maneira que a gente está falando da importância de ter meninas no julgamento, é a importância de ter o pessoal do Paraskate no julgamento. Quando eu vi o nome do Ítalo na lista dos juízes, eu achei sensacional. Eu acho que ele vai agregar... Esse era um ponto que eu ia trazer, mas acho que o caminho é esse, né? A gente está tentando aprender. Desculpa cortar você, Lari, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o caminho é esse, a gente ter pessoas também que conseguem entender melhor, entendeu? A deficiência de cada um e poder nos ajudar, né? Ter
essa troca com a gente na hora do julgamento. Então, acho que o caminho é esse, a gente as portas estão abertas também, né, para vocês estarem com a gente aqui e nos ajudando, nos auxiliando, nos ensinando, né, mais a respeito disso. Mas o que a gente sempre tenta é ser o mais criterioso, o mais justo possível, sabe? De verdade, a gente está aprendendo mesmo. E é importante você estar aqui com a gente, né? É isso. Pessoal, eu que agradeço por estar dando meu feedback aqui. Não vai ter como vocês terem uma noção de como um deficiente visual anda de skate, né? Que é muito recente, é muito novo. Eu acho que deficiente visual entrou no STU em 2023, vai fazer 3 anos, tem 2 anos só, é muito pouco. Pessoal, chegamos ao fim do tempo do nosso encontro, né? A gente agradece a presença de todos, mas antes precisamos que vamos todos lá. liguem as câmeras para a gente tirar aquele print lindo. Espera aí, Ana, antes da gente tirar a foto, quero de novo agradecer a todos vocês, tá? É só o começo aí, a gente tem trabalhado com alguns fóruns, com alguns temas, então, cara, muito rico, a gente queria ficar aqui até, né, muita coisa, é um universo, assim, que a gente precisa avançar muito. Só para lembrar aqui, e eu vou deixar uma fala, que essa semana passada teve uma questão no campo de futebol com uma juíza, todo mundo viu, né, de um jogador, né, falou que o time dele só perdeu por culpa da juíza. Ou seja, a mulher está sofrendo isso o tempo inteiro. E, cara, a Bárbara, narradora, falou uma coisa, comentarista, falou uma coisa que é isso, a gente não vai desistir, mano. A gente não vai desistir. Mulherada está aqui, a gente está ocupando nossos espaços e a gente vai continuar ocupando nossos espaços. Né? Obrigada, Lari, obrigada, Jéssica, Rita, obrigada a todos vocês, vamos continuar. Não cabe aqui, tá? A gente pode trazer depois um outro momento de novo desse tema, tá bom? Que eu acho que é um tema muito profundo, que a gente pode entrar mais ainda, é muito importante mesmo. Tipo, o Léo acabou de trazer uma visão diferente, ideias, e é isso, a gente precisa elaborar mais para enquanto a CBSK, né? Melhorar também até avançar e até nos cursos, nas ideias, tá bom? Obrigada de verdade. Vamos para a foto? Vamos para a foto, todo mundo se prepara aí, liguem as câmeras, aquele sorrisão lindo. Vamos lá, gente, espera aí. Hiroshi, para de falar no chat, para a gente conseguir tirar a foto. 1, 2, 3 e... Aê! A Elisa caiu, gente. Abemos foto. Mais uma para garantir. Peraí. Vamos lá. A Elisa, coitada, caiu ela lá em Juiz de Fora, né? A conexão tá meio instável. Começou a chover, ela perdeu a conexão, mas eu fiz a foto aqui. Pode deixar. Eu também. Vamos! Obrigada, galera. Obrigada, pessoal. Obrigadão. Deixei o link da tabela que a Lari falou, da CBSK, deixei aqui no chat também. Pessoal, no site da CBSK. Obrigadão. Obrigado mesmo. Valeu.